poderosíssimo vilão é despertado do seu sono criogênico e não aguenta esperar um minuto sequer para começar a colocar em prática sua vingança por terem destruído aquilo que ele um dia entendeu como família. Desafio que só outra família seria capaz de lidar, aquela composta por Sonic, Knuckles e Tails. Porém, ao conhecerem o malvadão da vez, a turma do bem percebe que a missão vai ser muito mais complicada do que eles imaginavam e por isso vão precisar fazer alianças com uma pessoa que eles não gostariam. Sim, o Dr. Robotnik. Ih, caramba, hein? Legal, velho. É o Tails, o Sonic e o Knuckle. Olá, velocistas coloridas, olá, velocistas coloridos, eu sou Otávio Guest, Super 8 e hoje tô ligado que uma parte de vocês pediu, Gostei do uniforme. insistiu muito e não sossegou até que eu agora fizesse um review dessa terceira aventura cinematográfica do Sonic e sua turma. Eu não tinha nem assistido, gente, aí eu fui lá assistir e parece que realmente deram uma subidinha em mais um degrau que me fez considerar esse review tardio. E bom, já que eu falei do primeiro, já que eu falei do segundo, não podia deixar essa pendenga aqui com o terceiro, né? Portanto, vamos lá ver qual aqui é desse filme? Sim, bora! Quando o Nicholas quer dar intimidade a alguém, ele apenas diz, sou Nick, o vilão que rouba esse apelido pra si. Peggy roubou o tio Nick, e quando perguntam se ele dá aula de axé, ele diz, Shadow. Tudo isso muito mais agora. A qualidade do primeiro filme do Sonic foi uma bela de uma surpresa. A gente vinha numa onda de lamentáveis adaptações de games que, curiosamente, mais ou menos nesse mesmo período que o Sonic chegou, as coisas começaram a mudar, ou deram uma aumentada nessa melhora. Mesmo que não seja uma obra magnifique, ela cumpre muito lindamente o objetivo de proporcionar um entretenimento muito belo e gostosinho pra ver com a família, ou até mesmo pros fãs do game e ou dos personagens verem sozinhos. Já Sonic 2 proporcionou uma coerente extensão, mesmo não sendo um baita filme também, conquista pela simpatia do projeto, pelo bom humor e conquista também pela energia radiante do seu universo, elementos e personagens, que inclusive são as coisas que dão uma identidade mais única ao projeto, que estava ali querendo ser genérico. E o segundo talvez até seja superior ao antecessor por ser maior e dispor de mais material para nossa distração. Com isso em mente, Sonic 3, o filme, é uma terceira parte que preservou totalmente a coerência com os dois filmes que vieram antes, assim como fez jus à sua existência como uma Então quer dizer que nesse terceiro filme aí não é inspirado em jogo, né? Eles mesmos criaram. parte 3, ou seja, enquanto dá prosseguimento àquele tipo de mistura entre aventura, ação espalhafatosa e comedinha leve e acessível que mira, não exclusivamente, mas com muito mais força no público familiar e dos fãs dos games que se animam com referências, fanservices e easter eggs, apresenta também uma superação dos capítulos prévios graças à sua trama mais bem conectada e cenas de alucinação mirabolantes, seguindo de forma bem feita aquela tradição de mais e maior bem comum na indústria hollywoodiana e que inclusive se tornou uma marca na franquia Velozes e Furiosos. E veja bem que eu não menciono essa franquia por acaso não, mas porque, curiosamente, Sonic 3 emana um clima muito forte de Velozes e Furiosos. Porque eles são velozes e também furiosos? Sim. Porque tem mocinhos e vilões de outrora fazendo as pazes para enfrentar perigos maiores? Sim. Porque cada vez as tramas giram mais em torno de famílias? Também. Mas é sobretudo pela sabedoria em utilizar o recurso do mais e maior. Coisa que a gente vê não em todas as sequências de Velozes e Furiosos, mas em algumas partes intermediárias. E aqui isso tá presente nos planos vilanescos ainda mais ambiciosos e desafiadores, mais situações inventivas que devem ter feito os realizadores espremerem a cachola para concebê-las, assim como mais subtramas, arcos e personagens. Você não precisa mais sofrer por amor. A amarração amorosa é um trabalho espiritual que pode te ajudar. Que me parecem encaixados devidamente para que o maquinário geral funcionasse sem causar solavancos na nossa imersão. Inclusive com a família Sonic crescida a lá Velozes e Furiosos, incorporando o vilão do capítulo anterior. E na Morales, como o Knuckles completa bem esse time, viu? Ele fecha com a força bruta e a cobertura um time que Sonic assume de vez a liderança, enquanto Tails toma conta do operacional e da parte estratégica. Ou seja, tem alguém ali para cobrir cada parte do time. E dessa vez, que bom que o roteiro deu algo mais relevante para os humanos da família fazerem também. No primeiro filme eles até têm um papel mais fundamental na educação e na adaptação do Sonic na Terra, mas no segundo, coitados, ficaram lá numa festa de casamento que ninguém se importava, sobrando mais do que cueca de quem fez bariátrica. Felizmente, como eu falei, agora o texto se esforçou para inserir melhor Boa. Sobrando mais do que cueca de quem fez bariátrica. Boa, boa. O Tom e a Mary no desenrolar das missões. E é importante que essa família realmente constitua um núcleo coeso nesse filme, pois ela serve de base de parâmetro para ilustrar algo que o vilão da vez já não tem mais, o que condizentemente inspira nele uma raiva brutal que faz o criaturinho confundir desejo por vingança com desejo por justiça. E inflamado ainda mais pelo maquiavélico e também ressentido vovô Robotnik, Shadow não consegue perceber os exageros que comete, se igualando ou até se tornando pior do que aqueles que fizeram tão mal a ele. E se Keanu Reeves costuma ter uma performance muito seca e dura, apesar do carisma invejável, aqui eu não posso dizer um ai contra, porque sua interpretação vocal cabe como uma luva feita sob medida no Shadow. Aquela falta de ânimo na voz, aquela tristeza, aquele ressentimento, aquele peso ali, realmente funciona muito para esse personagem. The light shines
even though the star is gone. Então, olha só que maroto por parte do roteiro colocar como oposição ao vilão justamente uma família. Além de estabelecerem um tipo de grupo cujo valor o Shadow reconhece para que possa ser tocado e amolecido gradativamente, sendo ele uma criaturinha tão extra mega giga poderoso como é, só uma união de poderes para tentar fazer alguma oposição a ele, o que simultaneamente exige que os mocinhos cumpram uma jornada própria para aprender a trabalhar em equipe, já que ainda há pouco no filme 2, Sonic e Tails estavam lutando contra o Knuckles. E consolidando a temática em torno de família, tem uma terceira que ganha importância na parada com o encontro do Dr. Evil Robotnik com o vovô Gerald Robotnik, ambos interpretados por Jim Carrey. E gente, quantos filmes, né, com um ator interpretando dois personagens nesses últimos 6 meses? Teve esse aqui, aí veio o Mickey 17, o Macaco, Pecadores, aquele filme do Robert De Niro, tá na moda. E se havia alguma suspeita de que o Jim Carrey estaria cansado dessa franquia, aqui ele se doa em dose dupla com aquela energia verbal, facial e corporal que tornou o homem famoso, dando origem a cenas que acontecem num tênue ponto de encontro entre a fofura, a patetice e a malignidade, como poucos conseguiriam fazer. E essa eletricidade do Jim Carrey é essencial para dar aos Robotnik uma existência única, distante daquele tipo de vilão genérico e sensal de aventuras familiares, que se interpretados por outro ator qualquer aí, facilmente poderia cair nisso. E se nos filmes anteriores o Robotnik era um vilão detestável que nos fazia rir através da sua falta de graça dentro da história, ou então quando se dava mal, aqui ele tem um caminho mais livre para nos divertir enquanto também nos cativa. Porque o sujeito deu uma amolecida aqui com essa coisa familiar e tal. E gente, na Morales, chega a ser impressionante como Jim Carrey engrandece esses personagens com suas composições exageradas e banhadas no absurdo. Eu sei que muita gente não gosta do ator, mas eu particularmente amo essas performances espalhafatosas dele e de verdade verdadeira, acho que isso faz muito bem a essa série de filmes. Pois ao mesmo tempo em que os Robotnik são orgulhosos de sua vilania e honram ela com atos suficientemente desonrados, eles também não deixam a peteca do humor cair jamais. Na verdade, até jogam a média cômica do projeto lá pra cima. Porque eu reconheço que as dinâmicas entre Sonic, Tails, Knuckles e os dois humanos rendam passagens engraçadinhas e o próprio Sonic seja um falastrãozinho divertido que não consegue ficar sem soltar uma graçolinha no melhor estilo Miranha. Mas eu não creio que essas coisas deixem o filme realmente engraçado, mas apenas colaboram para a simpatia do projeto, já que persistem certas piadocas mais óbvias e piscadelas fáceis para quem tem pouca referência. Mas é aí que entram os esforços de Jim Carrey, que obviamente se solta mais como o Robotnik neto, mas isso não impede ele de brincar bastante na composição de uma personalidade tão superlativa quanto a idade do Robotnik avô permitiria e de se jogar na pele dos dois personagens em situações divertidamente inusitadas, como a dança no corredor de lasers, por exemplo, cena que só não acredito ter sido mais engraçada por causa do que eu considero uma péssima escolha musical. Jim Carrey se esbaldando na pataquada, a fotografia e a montagem aprontando caboges A4 para retratar o balé de forma que a gente esquecesse que era Jim Carrey contracenando consigo mesmo. We're two characters in a movie, being played by the same actor. Pra, no fim das contas, a direção de Jeff Fowler quase estragar a cena com uma escolha de música bem da inadequada. Você vai passar 10 horas assistindo esse curso gratuito para você não ter que ficar... Felizmente, eu não tenho muito mais a me queixar da direção do homem, não. Jeff Fowler estreou em longas metragens no primeiro Sonic e se lá já mandou bem, digo, depois de corrigir o visual horrendo do Sonic feio. Levou o conhecimento adquirido pro segundo filme e... Nossa, mas tinha que ficar lendo da polêmica de ser, não, ficou esquisito mesmo. Mais uma vez, soube acumular experiência com certos errinhos ali, certos escorregos, para abrir ainda mais as asinhas nesse terceiro capítulo. E realmente conseguiu conceber um filme visualmente deliciante. Pelo lado estético, são sequências de ação fluídas, sem tropeços perceptíveis, e que ainda exploram eximiamente bem os cenários para que eles engrandeçam ainda mais o espetáculo quando as criaturinhas fossem inseridas digitalmente logo após. Se bem que certos cenários devem ter sido compostos digitalmente também, mas também tem um triunfo disso. Sem falar que, apesar das habilidades de Sonic e companhia estarem em torno de velocidade, a direção e a equipe de animação não se limitaram e apresentaram um absurdo leque de possibilidades para o pessoal mostrar a que veio, com direito à referência a Akira, assim como a X-Men 2, atributos esses que fazem com que, pelo lado emocional, os momentos de ação se tornem especialmente magnéticos e uma vez que a gente está com os olhos vidrados na tela, o filme possa nos proporcionar um tremendo deleite de tanta alucinação e tanto encantamento em escalas Dragon Ballísticas. Dito isso, depois de tanta rasgação de seda, talvez eu tenha feito parecer que eu acho o Sonic 3 o último coco de uma ilha deserta, certo? Com calma aí nesse negócio, porque eu também não chego a tanto. Eu gosto dos outros dois filmes, mas é que eu não consigo amar essa série de filmes por questão de conexão mesmo, assim, sabe? Eu sinto que eles não se comunicam tão bem comigo, assim. Por conta de uma dezena de aparentes aleatoriedades que só fazem sentido porque nos jogos são assim, e mais uma dezena de atalhos que o roteiro se permite contar
apenas por se tratar de uma aventura cômica mais voltada para o público familiar e infanto-juvenil. Aí os realizadores devem pensar, É um filme bobo, então não precisa emendar muito bem as ideias. Você bota aqui uma coisinha ali, outra ali, a sua clicagenzinha, sabe? e para alguns passam, mas para mim deixa um filme tão leve que eu não consigo me conectar muito profundamente. E olha que mesmo tendo esse terceiro filme muitos atalhos para chegar logo onde precisa, sem muita preocupação, ainda assim tem uma duração que parece ter se prolongado demais. Por mais que as sequências sejam realmente entusiasmantes, chega uma hora que tanto piu-piu, pou-pou, com criaturinhas digitais, numa trama meio rasa, meio simplória, dá uma canseira. Novamente, preciso ressaltar, isso não fez o filme ficar ruim pra mim, não fez nem o filme ficar mediano pra mim, eu continuo gostando, mas impediu que a minha conexão se estabelecesse com um sinal mais forte, sacomé? Já que, diferente dos jogos, o filme não conta com o elemento jogabilidade pra me fazer relevar certos porque sims largados ao longo de toda a duração. Mas, sem sombra de dúvidas, eu continuo defendendo que Sonic 3, o filme, seja um aprimoramento dentro de uma série de filmes que já vinha sendo surpreendentemente positiva. E daí que eu não amei. Eu não preciso disso pra me divertir. Então eu tô perfeitamente tranquilo e satisfeito, terminando a sessão bem contente com o que eu acabei de ver. Por isso, essa foi minha reação enquanto eu assisti ao filme. Então é isso, mais um super... Cara, agora que eu percebi, ele é do... O Otávio é do Nordeste, né? Estava achando que não ia ter vale crítica desse filme. A notificação achei que tivesse voltado para o ano passado. Ai, ai. A cena de libertação do Sheldon não é uma referência direta a X-Men 2, mas ao jogo do próprio personagem, onde a introdução cinemática ele faz movimentos praticamente idênticos, teleporte e é um dos poderes dele.